Você já ouviu falar na famosa manobra cavalo de pau? Aquela cena de filme em que o carro faz uma curva fechadíssima, as rodas traseiras perdem a tração, o veículo gira violentamente de lado, levanta poeira e... ou o motorista é um dublê de Hollywood, ou está prestes a parar no muro ou na cadeia. Na vida real, o cavalo de pau é perigoso, descontrolado e, claro, ilegal. Pode causar acidentes sérios, multas pesadas, apreensão do veículo e até prisão. Mas sabe quem deu um cavalo de pau em plena luz do dia ontem e ninguém fez nada? Ele mesmo, o piloto de toga, ministro Alexandre de Moraes. Com uma canetada escorregadia, Xandão autorizou o aumento do IOF, um imposto que o Congresso já tinha reprovado. Ou seja, além de driblar a Constituição, ele girou o carro na contramão da democracia, atropelou o legislativo, passou por cima do bom senso e estacionou direto na vaga de chefe do Brasil. Sem placa, sem CNH, sem vergonha. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Natushark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Natushark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Natushark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Natushark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Natushark dia e noite agora mesmo. Ontem, numa galáxia muito distante chamada Brasília, Lorde Xandão, também conhecido como Alexandre o Grande, decidiu mais uma vez usar seu sabre de luz jurídico para manter vivo o decreto de Lula que aumenta o IOF, esse imposto tão amado quanto o imposto do dízimo compulsório em distopias fiscais. Sim, brasilinas e brasilinos, o decreto sobreviveu. Foi ferido aqui, remendado ali, mas no fim continua respirando por aparelhos ligados ao Tesouro Nacional. O que isso significa? Que o seu bolso, que já estava na UTI, agora foi transferido direto para o necrotério. Tudo isso aconteceu após uma audiência de conciliação entre o Congresso e o Executivo. Conciliação, aliás, que terminou como um episódio ruim de Casos de Família, onde ninguém se entende, ninguém aparece e no final entregam tudo nas mãos do juiz. Nesse caso, o nosso doutor supremo Chandecir, que não só apita o jogo como marca os gols, define o placar e ainda decide quem pode torcer. Na salinha da conciliação, marcaram presença PGR, AGU, assessores do Congresso, a copeira, o segurança, o estagiário da AGU, o espírito do Juscelino Kubitschek. Só não foram os protagonistas, Lula, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que, como bons figurantes de luxo, preferiram não manchar sua agenda de spa institucional com essa bobagem de imposto. Chandecler até revogou uma parte do decreto, aquele negócio do risco sacado, mas o resto
Ah, o resto tá valendo. Vai ter IOF sim, para você, para sua avó, para o motoboy, para o dono da banquinha e até para o pobre coitado que só queria pagar o boleto em paz. Uma verdadeira democratização da cobrança. Totalmente inclusivo. Agora, para quem votou em gente que prometia taxar os ricos e acabou comendo IOF no café da manhã, fica aqui a boa notícia. Parabéns! Você virou rico! O governo tá te tratando igual milionário. Olha que inclusão bonita! Enquanto isso, a esquerda gourmet, que adora imposto, deve estar comemorando com um espumante Natura importado. Ai, que delícia, pagar mais tributo. Agora eu me sinto parte do Estado. Pena que quem não queria vai pagar do mesmo jeito. Porque no Brasil, o livre-arbítrio termina onde começa a caneta do Xandão. Se George Orwell fosse brasileiro, teria desistido de escrever 1984. Porque nunca teria imaginado um sistema tão elegante, tão autorreferente e tão lucrativo. Quero agradecer à Força Aérea Brasileira por disponibilizar seus jatinhos para que nós políticos, deuses do Olimpo, possamos viajar para lá e para cá com seu dinheiro, o pobre trabalhador brasileiro. Mas calma que tem mais. Olha que absurdo. O governo quer cobrar o IOF retroativo. Ou seja, você fez uma operação financeira meses atrás dentro da lei com a alíquota vigente. Agora o governo quer voltar no tempo, mudar a regra e te cobrar a diferença. É como se você tivesse viajado, comprado dólar, pagou a fatura, vida que segue. 2 meses depois, recebe a notícia. Mudamos os impostos, aumentamos. Deposita a diferença aí. É como tentar reescrever a previsão do tempo de ontem e te mandar a conta por não ter levado um guarda-chuva. Um exemplo claro da vida real. Quem viajou para a Copa do Mundo de Clubes outro dia vai ter que pagar a diferença. Aliás, o Grok, a inteligência artificial do X, faz uma explicação que pode ser compreendida até por crianças de 10 anos. Ficou lindo. Pena que ainda é muito complicada para petistas. Ei, amiguinho, IOF é um imposto que o governo cobra em coisas como empréstimos ou compras no exterior. Retroativo significa que ele volta no tempo. Se você fez algo há um mês, tem que pagar agora, mesmo sem saber antes. É ruim para os pobres porque deixa empréstimos mais caros. E quem tem pouco dinheiro precisa mais deles para emergências. Aí fica mais difícil pagar contas ou comprar coisas baratas de fora, piorando a vida de quem já luta para sobreviver. Isso é insegurança jurídica no grau máximo. A mensagem que o Brasil passa é: a lei vale até que a gente resolva mudar o passado. Quem investiu, que arque com o prejuízo. Quem seguiu as regras, que se vire. Sabe qual o resultado dessa várzea? Empresas freiam planos. Capital estrangeiro vai embora. Dólar sobe, a confiança despenca. E a conta sempre sobra para o brasileiro comum. IOF retroativo é um confisco disfarçado de arrecadação. É matar a previsibilidade, a confiança e o crescimento em nome de tapar buraco com improviso. O Brasil não precisa de mais impostos, precisa de respeito às regras, mesmo as de ontem. Mas é como dizia o Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. Só que o pior é que isso nem é o mais grave. Afinal, na prática, Xandão fechou o Congresso. Um único homem que nunca teve um único voto na vida fechou o Congresso ontem. Que país de homens covardes é o Brasil? A decisão monocrática do Xandelmo só faz reafirmar a inutilidade do poder legislativo. A pergunta que se faz é: por que votar em deputados e senadores então? As casas legislativas estão aí só para gerar gastos bilionários sem qualquer eficácia, já que suas votações podem ser jogadas no lixo por qualquer ministro do STF.
Esse negócio de eleição demanda muito dinheiro e é bem estressante para todo mundo. Que tal o Supremo governar o país de vez e a gente economizar essa grana? Quem sabe assim nem seria necessário o aumento do IOF, né? Você ainda não percebeu, mas está vivendo a história do fim da República pós-Constituição de 1988. Vai se ferrar, né? Eu tô desde 2020 vivendo momentos históricos. Eu tô cansado. Eu não quero mais testemunhar o colapso, a queda e a ascensão de porra nenhuma. Eu só queria trabalhar, ir na academia, passear com os cachorros, viajar. É pedir muito? Suprema Corte da Venezuela assume funções do Congresso. Ufa, ainda bem que isso é só na Venezuela. Parabéns, Brasil! Com uma simples canetada, o ministro Chandemar acaba de redefinir o papel do Congresso Nacional. A partir de agora, esqueça essa bobagem de poder legislativo. Aquilo ali virou um cartório de luxo, um cartório caríssimo, com ar-condicionado, cafezinho e parlamentares de terno, mas no fundo só serve para carimbar o que o governo manda. E se por algum milagre cósmico algum deputado resolver ler o papel antes de carimbar e disser não gostei, não tem problema. Vai tudo pro cartório 2, o STF, que dá o carimbo com glitter, perfume francês e, se precisar, com uma ordem de prisão de brinde. É a evolução da democracia. Sai o freios e contrapesos, entra o carimba e cala a boca. O Congresso agora é tipo aqueles figurantes de novela. Aparecem na cena, balançam a cabeça, mas quem fala mesmo é o diretor. No caso, Chanderleia, que escreve, dirige, atua e ainda decide se a novela continua ou vai para a censura. Brasil, o país onde a Constituição virou papel timbrado de ofício e a democracia, bem, essa já foi digitalizada, autenticada e arquivada no fundo da gaveta do Xandão. A verdade é que o STF já agrediu mais o Congresso em outras situações. Só doeu mais dessa vez porque vem com aumento de imposto. Mas várias imunidades foram violadas, teve busca e apreensão dentro de gabinete. Tudo isso abriu caminho para essa situação. Como todo absurdo, essa situação também foi defendida pelos sabujos da Globo News. O escalado dessa vez para queimar o que restava de sua credibilidade foi o comentarista e sósia do Nesso da Capitinga, Gerson Camarote. Então, uma negociação política já estava em curso. De alguma forma, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acaba contemplando, primeiro, o que o governo considerava o mais importante, que é a manutenção do decreto presidencial. Se o decreto legislativo derrubasse o decreto presidencial por completo, isso ficasse valendo. O governo tem 500 decretos legislativos, projetos de decreto legislativo na fila, 500 projetos para derrubar decisões por decreto presidencial. Então, o governo ficaria muito refém do Congresso Nacional. Então, de alguma forma, o Supremo deu um freio nisso, reconhecendo a legitimidade do governo para decreto presidencial. Se o decreto legislativo derrubasse o decreto presidencial por completo, o governo ficaria muito refém do Congresso. O Supremo deu um freio nisso. Onde que o Supremo pode fazer uma coisa dessa, seu Zé Ruela? O cara tá aplaudindo a ditadura. Só de ouvir esse Jonas falar, minha testosterona caiu uns 150 pontos e tá no nível do Felipe Neto. É um absurdo o STF impor um imposto que não era para ser arrecadatório para a população e empresariado pagar. É indefensável, Camarote. Honre suas cuecas, por favor. O IOF não é arrecadatório, portanto a medida é inconstitucional. A decisão do Congresso estava dentro da lei. Vocês da Globo mentem. E aí, Cagarote, Chanderleia está salvando a democracia ao anular decisões de um Congresso eleito pelo povo? Aquela ideia de imprensa como guardiã das liberdades está morta e enterrada no nosso país. Eu tô com o pressentimento que esses jornalistas aí vão tomar sanções também. Uma grande responsável pelo caos implantado no Brasil é a mídia tradicional. Trabalha sempre justificando os crimes cometidos por esse regime. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Pelo menos na CNN parece que já acordaram.
O ministro Alexandre de Moraes ajudou hoje o governo a tapar um buraco no orçamento e dar um troco no Congresso, fazendo um cavalo de pau. Ele decidiu que vale usar o IOF, que foi criado como imposto regulatório, como imposto arrecadatório. Há 15 dias, quando suspendeu liminarmente um decreto do governo aumentando o IOF, o mesmo Alexandre de Moraes afirmava ser plausível que esse instrumento estivesse sendo usado para fins que não eram os previstos, portanto inconstitucional. O ministro não disse hoje o que o levou a mudar de opinião e meteu a caneta na questão, que é objeto de forte enfrentamento entre o Congresso e o Executivo. Moraes simplesmente deixou o dito por não dito, ou seja, não se poderia admitir flexibilização da legalidade tributária para aumentar a arrecadação. Não se poderia. A vitória do governo nessa questão, graças ao STF, só não foi mais ampla, pois Moraes admitiu que o risco sacado é uma ferramenta que empresas usam para obter capital de giro, que esse risco sacado é uma operação que não pode ser taxada pelo IOF. O governo resolveu topar a briga com o Congresso por conta do IOF, aumentando um imposto sobre, como diz o governo, sobre os ricos. É uma grosseira bobagem, pois o imposto vai sendo repassado pela economia inteira. Nesse caso, a cúpula do Congresso foi desmoralizada pelo STF. Mas o perigoso é que as causas estruturais da briga entre os poderes continuam as mesmas, a saber, um executivo que só sabe aumentar impostos para controlar gastos cuja expansão é incapaz de controlar, um Congresso que se apoderou de instrumentos clássicos da política às custas do executivo, e tudo isso somado a um STF como suprema instância também da política. Nós temos um contexto que só piora. Meu amigo, vai mandar 1.000 conto para fora do Brasil? 35 agora ficarão no cofre do painho. O que impede de ser 50 no ano que vem, 100 em 2 anos? Isso é controle de capitais, não é aumento de IOF. O nome verdadeiro é controle de capitais. Tudo feito individualmente, um ministro, uma canetada e dane-se. É o imposto progressivo sobre a riqueza, preconizado por Marx como a forma mais fácil de se alcançar o socialismo. O Brasil, que nunca foi exatamente um país capitalista, agora já está em transição para o socialismo, o que não é surpresa, pois isso está no programa do PT. Rapaz, o país entrou numa espiral de corrupção, autoritarismo, confisco, retaliações do exterior. Esses ingredientes todos juntos, em outros países, seriam uma mistura explosiva. Mas aqui continuamos deitados eternamente em berço esplêndido, esperando que alguém de fora resolva. O Congresso Nacional virou uma peça de museu. Está ali, empalhado, empoleirado no centro de Brasília, com ar-condicionado e tapete vermelho, mas sem pulso, sem alma e principalmente sem função. Está tecnicamente presente, mas politicamente morto. Um tipo de zumbi institucional que anda, fala e vota, mas só o que o Supremo deixar. A Câmara e o Senado continuam funcionando como grandes resorts de luxo financiados pelo pagador de impostos. Lá dentro, os hóspedes, também conhecidos como parlamentares, desfrutam de todas as regalias: salários astronômicos, cotas parlamentares, verbas para viagens, mordomias ilimitadas e, claro, reajustes automáticos para si mesmos e seus amigos togados do andar de cima. Produzir lei? Representar o povo? Isso é detalhe. Quem faz isso hoje é o STF, em reuniões fechadas e com linguagem de oráculo. O Congresso hoje é como aquele brinquedo que só se mexe quando alguém puxa a cordinha. E adivinha quem puxa? Os ministros do Supremo, que agora acumulam as funções de legisladores, juízes, censores, editores de rede social e, se bobear, curadores de reality show. O deputado ou senador que ousar abrir a boca fora do script corre o risco de levar 9 meses de castigo em prisão preventiva sem processo. Tudo isso, claro, para proteger a democracia. A vontade popular está em segundo plano, aliás, talvez em 10º. Hoje, os nobres representantes do povo vivem à base de soro estatal, negócios paralelos e o instinto de sobrevivência de quem sabe que a caneta de Xandão
é mais poderosa que qualquer urna. A decomposição do Congresso foi gradual, como uma necrose assistida, e teve, claro, o apoio entusiasmado dos senhores Mota e Alcolumbre, 2 campeões olímpicos da subserviência institucional. São como garçons de luxo, servem as ordens do STF com um sorriso no rosto e guardanapo no braço. Deputados e senadores já não têm medo de eleitor, nem vergonha na cara, tem pavor mesmo é de ministro do Supremo. Porque, convenhamos, o verdadeiro chefe hoje não mora em palácio. Usa toga, vive blindado e tem o poder de transformar qualquer desafeto político em réu. Ou réu em aliado, depende do dia. No fundo, o Congresso decidiu que é melhor viver ajoelhado do que ser esquecido de vez. Trocaram a independência pela irrelevância com prazer. Enquanto obedecerem, seguem como samambaias ornamentais do sistema. Se resolverem florescer, o Supremo trata de podar. Escolheram ser coadjuvantes do próprio enredo e agora não passam de mobília institucional, caríssima, inútil e obediente. E assim termina mais um dia de manobras radicais no autódromo da democracia brasileira. Xandão puxou o freio de mão da Constituição, girou a caneta a 180 graus, deixou o Congresso comendo poeira e ainda saiu do carro acenando como se fosse herói de Velozes e Furiosos. Supremo Drift. Só que diferente dos filmes, aqui não tem dublê. Quem se arrebenta somos nós, no poste dos impostos, no muro da censura e no capô amassado da democracia. Prepare-se, porque o próximo cavalo de pau já deve estar na curva. Vocês sabem qual o meu maior sonho? Não? Pegar na carequinha do ministro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.